Ante todo, tengan ustedes muy buenas noches, estimados ponentes, moderador y participantes. Hoy el Comité Técnico Nacional del Sector Gubernamental presenta su sesión internacional en su 22ª edición de la Semana de la Junta del presente mes. Tenemos con nosotros al moderador, magíster en Contabilidad y Auditoría, contador público colegiado Juan Francisco Araníbar Romero, quien es presidente del Comité Técnico Nacional del Sector Gubernamental de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores, contador general del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú y docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Adelante, señor Araníbar. Muy bien, muy buenas noches, estimados colegas. Para mí es un placer estar conectado aquí el día de hoy con todos ustedes para compartir información muy importante y relevante respecto a los estándares internacionales que surgen como una necesidad para tomar en cuenta información de calidad en el sector público. Para ello, vamos a tomar en consideración tener conocimiento sobre la experiencia de la adopción de las normas internacionales de contabilidad del sector público que se dan en Brasil, y para esto contamos con un participante, un ponente de lujo, quien viene a ser el doctor Wellington Cruz. Vamos a hacer una breve presentación de su hoja de vida. El doctor Wellington Cruz es presidente de la Comisión Técnica Interamericana del Sector Público de la AIC. Es coordinador ejecutivo adjunto de la Vicepresidencia Técnica del Consejo Federal de Contabilidad de Brasil. Es magíster en contabilidad por la Fundación Visconde de Cairo, Brasil, y especialista en administración tributaria por la Universidad Estatal de Feira de Santana. Muy bien, entonces, luego de haber hecho la presentación de nuestro ponente para el día de hoy, vamos a dar el pase al doctor Wellington Cruz para que nos pueda dar inicio a su exposición. Adelante, doctor. Muchas gracias, Juan. Primero, yo quiero excusar mi portuñol, mas creo que usted puede hacer una ponencia para usted entender bien, creo. Entonces, yo quiero agradecer a la Junta pela invitación, al doctor Juan también, miembro de la Comisión de Contabilidad aplicada ao sector público de la IC, e também o presidente de la IC, por essa invitação também para nós estar acá agora. Bueno, então se vou ahorita compartir, já postei. Um poquito. ¿Estás mirando bien? Correcto. ¿Correcto? Bueno, entonces hoy vamos a hablar, esta semana de la Junta, sobre a adoção das normas internacionais de contabilidade do setor público, as chamadas NIC-SP, com a experiência do Brasil. Então, se temos acá, vou botar em modo de apresentação, queda assim melhor. Bom, então, a agenda de hoje, temos uma vista geral da IPSASB, e sobre acerca das IPSAS, que são as normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público. Então, se temos essas normas, né, que vão a ser uma direção para que todos os países membros da IFAC, né, e de IPSASB, então, se empecem a direcionar as normas em seu país. Bueno, também falar sobre a adoção das IPSAS e o case do Brasil. Como estamos agora, como começamos. E o que é o IPSASB? É uma junta independente de emissão de norma, apoiada por la Federação Internacional de Contadores desde 1997. Emite normas e outras guias para o setor público,
Tiene 10 colaboradores assinado, ubicado em Toronto, no Canadá, e tienen participações internacionais como observadores, incluindo a FMI, Banco Mundial, a Comunidade Europeia, Eurostat, Nações Unidas, União Africana e tantos outros. Bueno, aqui está a formação por região do mundo. Então, temos membros da Europa, de Ásia, da América do Norte, da América Latina, uma brasileira e uma mexicana. Creio que a menina é mexicana, e também da África e Oriente Médio e Oceania. Esse grupo que tem de pessoas de todo o mundo para fazer as discussões temáticas, as sugerências de las normas aplicadas em contabilidade pública. E qual o objetivo estratégico e área de atuação de El IPSAS? Fortalecimento das gestões das finanças públicas a nível global, através da adoção crescente das IPSAs, basadas em regime de competência e no mais de carga. Esse objetivo estratégico se realizará por meio de duas áreas de atividades, ambas em foco em um interesse público. Primeiro, oferecer normas globais. Então, as normas que têm aplicação em Peru são as mesmas aplicadas em Brasil, Argentina, Chile, Equador, França, Alemanha, Canadá e tantos outros países membros da IFAC. Então, essas normas globais pretendem desenvolvimento e mantenimento das IPSAs e de outras orientações relativas às informações contábeis de alta qualidade ao setor público. E também fomentar a aplicação, com o aumento de conhecimento sobre as IPSAs e os benefícios de sua adoção. Estas IPSAs são normas de contabilidade aplicadas ao setor público que têm como objetivo desenvolver e fomentar padrões de contabilidade de alta qualidade ao redor do mundo, especialmente no que se refere aos informes contábeis de propósito general para os demonstrativos, as DIFs e as NIC-SP. E sua importância se dá como a uniformidade que possibilita avaliações equânimes e mais adequadas, o que identifica a confiança mútua em los dados contábeis entre os países. Então, se há um empréstimo de las finanças entre Brasil e Peru, por exemplo, então, temos que ver se existe uma norma contábil de qualidade para, então, depois analisar os dados da contabilidade de cada país para, então, fazer um acordo financeiro. Então, também temos os casos em que os países internacionais, os fundos internacionais também fazem as aplicações financeiras em diversos países, notadamente em Latinoamérica. Bueno, quais são esses benefícios? Apoiar a tomada de decisões do legislativo público, dar mais visibilidade ao endeudamento público. A deuda pública é um problema em todos os países. Promocionar o controle social em função da uniformidade pelo padrão contábil e da transparência nas divulgações e nos balanços financeiros. Isso é muito importante, essa transparência. Bueno, as IPSAs, hoje, temos mais ou menos 38 por regime de competência, mais IPSAs em regime de carga também. 3 guias práticas de recomendações, chamada RPG, da IFAC, das IPSAs Board, sendo uma RPG1, Informe de Sustentabilidade a Largo Prazo de las Finanças de uma Entidade. RPG2, Discussão e Análise das Demonstrações Contábeis.
E 3, informe acerca de las informações de desempenho de los serviços. Bueno, aí os manuais que estáis lá em el sítio de IPSASB, à la disposição. La IFAC também com aí a publicação, né, à la disposição, informe que mais ou menos 150 jurisdições já estava integrada, começando com as aplicações de las IPSAS e com a adoção de regime de competência. Então, se a hora, né, de devengo parcial ou total, e não somente em regime de carga, como há feito. E no segundo informe de 2020, temos mais ou menos 165 jurisdições, hoje mais ou menos umas 168 presentemente. Bueno, aqui está mais ou menos uma demonstração de como está lá a apresentação. Então, temos hoje por região 30% de adoção somente em regime de caixa, 40% de devengo parcial, na cor naranja, e 30% de devengo, com la verde. Então, há uma predominância entre devengo parcial e devengo total. E o regime de caixa está aí cada vez menos sendo o modelo de adoção. Bom, bueno, em Brasil, aí temos uma fotografia de Pão de Açúcar, em Rio de Janeiro. Não é minha cidade se chama Salvador de Bahia. E vamos falar, então, como seria mais ou menos. Bom, o Brasil é um país muito grande, muito grande. Temos hoje mais ou menos 215 milhões de pessoas, de habitantes. Temos uma formação com 27 unidades federais, que chamamos até de estados brasileiros, e mais de 5.568 municípios, que são as cidades menores. Então, as 27 unidades, temos, então, todas formam com mais de 5.568 cidades municipais, com governos independentes. Então, nós temos 3 governos: um governo federal da União, um governo estadual, que são as unidades dos estados, e temos as municipais, que são 5.568. Cada um desses governos tem que fazer uma demonstração de contábil independente. E temos também o balance da federação. Bueno, mas a federação tem uma proposta, com o Brasil tem uma proposta de adoção, quando fazem a contabilidade, de atender e a ser como o único modelo basado em las IPSAS, que são convertidas das normas internacionais para as normas brasileiras, como adelante vamos virar. Mas em Brasília também a adoção das normas há uma coisa muito interessante e que facilita o processo, que é exatamente ter um só conselho, ou uma junta, como se chama, junta de contadores em Peru, mas em Brasil, todos os profissionais de contabilidade, eles estão ligados na Conselho Federal de Contabilidade, que é uma junta muito grande, que temos hoje mais ou menos mais de 520 mil profissionais, contadores, 83 mil organizações contábeis, oficinas, empresas de auditorias, de perícia, de peritagem, todas que são
y tienes una formación de persona jurídica. Entonces, nós temos mais ou menos mais de 80.000 pessoas jurídicas que fazem com suas oficinas trabalho para o público. E 520.000 profissionais contábeis, com registro para sua atuação. Em Brasil, é obrigatório para fazer e ascender à profissão contábil, para o exercício profissional, ter a inscrição, registro em el Conselho de Contabilidade. Então, se em Brasil temos uma facilidade que fuera ter um único órgão regulador da profissão, que se chama Conselho Federal de Contabilidade, que emite as normas de contabilidade internacionais para a tradução pelo Conselho Federal de Contabilidade e a aplicação das normas de contabilidade pública, governamental. E também as normas privadas do IASB, né? Também as normas basadas em IFRS, as NIFs, né? Também as normas de auditoria privada, então as ISAs, e também as normas da INTOSAI, que são as normas para auditoria governamental. Então se temos que é o Conselho Federal de Contabilidade, é o órgão que faz toda a tradução das normas internacionais e depois aplicam essas normas pelos seus profissionais, mais de 500.000 em todo o Brasil. Então, em Brasil, não há várias juntas, não há vários conselhos, não há vários colégios de contadores, não. Só há um colégio de contadores. Bueno, a primeira convergência das normas internacionais para o setor público ascendeu em 2008 com uma norma NBCT, Norma Brasileira de Contabilidade Técnica 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 e seguintes, em que teníamos uma conceituação e objeto de campo de aplicação da contabilidade. Nesse primeiro momento, ainda não havia uma convergência como é o padrão de NIC-SP. Não, ainda não. Mas era uma adequação, né, das normas internacionais do setor público para as normas brasileiras. Estávamos a começar em 2008. Então, o Conselho Federal de Contabilidade teve a edição dessas 11 normas, incluso a norma do setor público, esta última aqui em 2011. Depois, também, sobre o sistema de informação de custo do setor público, também. Não é uma norma internacional, sim, mas, porém, também é uma norma necessária para que o governo brasileiro tenha essa norma. Então, a norma de informação de custo do setor público também é uma norma que começou a ser parte das normas do setor público que chamamos aqui no Brasil de la primeira convergência. Bueno. Logo depois da convergência, tinha um hito histórico, mais ou menos, com uma portaria, agora começando a prática, mais ou menos, depois do Conselho Federal de Contabilidade, a discussão. Então, começamos agora, em 2008, a começar as orientações estratégicas da contabilidade do setor público para promover a convergência integral das IPSAs,
e as normas brasileiras de contabilidade técnica do setor público, as NBCT-SP. Então, se temos que fazer uma convergência de 2008 em diante para poner igual à norma das leis IPSAS. Então, sim, começamos com uma portaria em que há um instrumento legal, né, o Ministério da Economia do Brasil, para que os governos da União, governo federal, governo estadual e os municípios tendessem uma força regulativa legal para ascender, então, ao modelo de contabilidade baseadas em IPSAS. Então, ao longo do tempo, começamos de 2016 a 2023 a emissão de 34 normas brasileiras de contabilidade que chamamos de segunda convergência. Então, se começamos em 2016, agora sim, há as normas baseadas no framework das IPSAS, como está à direita da batalha. Então, sim, aqui está a referência das normas de IPSAS com as normas traduzidas, convertidas de lá em Brasil. Então, se começamos com ingressos de transações CN conta prestações, ingressos de transações com compra prestações, provisões, passivo, contingente e tantos outros. E depois fomos fazendo os câmbios das normas brasileiras de contabilidade ao setor público para o framework de las IPSAS, basados exclusivamente em normas internacionais. E aí há a edição em Brasil, para que tenha validade legal. Então, o Conselho Federal começou a emitir a 01, a 02, a 03, com a respectiva fecha e também é o tipo de norma. E é o framework acá que está convergida, basada em los padrões internacionais. Bueno, em las normas emitidas em la estrutura 34 normas, sendo técnicas de contabilidade com mais uma da estrutura conceitual, né? Então, são 34. E a norma 34 também é a norma de custo em setor público, que não tem norma correspondente em las IPSAS. É uma norma brasileira exclusivamente. Depois também não tem correspondente em las IPSAS, que são os comunicados técnicos do setor público 01, que são as provisões passivos, contingente e ativo contingente. E é o comunicado técnico acerca das notas explicativas. Esses comunicados técnicos são comunicados adicionais à estrutura de uma das IPSAs. Então, temos uma IPSA que habla sobre custos de empréstimo, provisões passivo, que é a 03 em Brasil, e que é a IPSAS 19, né, do framework internacional. Então, agora temos, então, um comunicado técnico que hacemos em Brasil sobre um grupo de estudiosos, que temos um comitê de padrões involucrado para o setor público dentro do Conselho de Contabilidade, é um grupo de trabalho, que este grupo de trabalho, então, hace um desmembramento melhor de la norma IPSAS 19 para como hacen os contadores em Brasil. Então, se há exemplo
há uma maior discussão e há então um comunicado com os contadores, né, através de uma resolução do Conselho de Contabilidade, para então a gente poder oferecer uma melhor discussão entre os profissionais do setor público brasileiro. Então, se hoje temos dois comunicados e agora começamos e já está em vigência o comunicado acerca das notas explicativas. Então, se esse comunicado também é um trabalho. Ahorita não temos normativo sobre as IPSA 43, sobre leasing, arrendamento, ainda não há em Brasil, está em estudo e não há uma norma específica. Bueno, então, se esse processo de convergência no setor público é um processo de adoção de norma e procedimento contábil, né, abaixo de uma mesma conceptual, com o objetivo específico de comparar a situação econômica e financeira de vários países ou entidades nacionais ou internacionais do setor público. Então, esse processo é muito grande em todo ao redor do mundo para que tenhamos informação, né, financeira prática. E como começou? Em 1964, hoje temos a Lei 4.320, que é uma norma basada na norma americana do controle financeiro, que há uma base tanto de contabilidade, também como as normas financeiras. Então, se pressupostárias também está basado nessa norma, nessa lei 4.320. Então, é uma norma muito boa, está aí, hasta hoje em vigência, né? Mas que também há uma preocupação com as entidades governamentais, não somente sobre a contabilidade, como também sobre a parte pressupostária. Então, se há ali todo um regulamento dentro dessas normas, exceto acerca das normas contábeis que hoje estão basadas, foram cambiadas sobre as normas de IPSES, basadas em las IPSES. Também tem um marco muito grande com uma lei complementar 101 de 2000, que é uma lei basada, meus amigos, basado em contas públicas. São uma lei basada, também creio que em Peru também tem essa norma, mais ou menos em 2000, 2001, 2 ou 3, mais ou menos, uma norma basada em FMI, é o Fundo Internacional Monetário, que obrigou os países em desenvolvimento, notadamente na Latam, na Latinoamérica, para que tivesse um maior controle sobre as finanças públicas. Então, se ponendo muitos limites de gasto, a disponibilidade de carro, orçamento e tantas outras condições. Então, se também a contabilidade foi uma norma importante para nós outros. Bueno, uma outra norma muito importante que foi a edição, como edito, as normas de implementação de um novo modelo de contabilidade aplicado ao setor público, que foi a publicação das normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público. Hasta que a norma que falei há pouco, a 16.1, 16.2, 16.3, essas normas eram basadas em contabilidade internacional, pero não era norma convergida baseada em IPSAS. Era mais ou menos um modelo, mas era um começo. Estava começando no Brasil uma referência maior
de las normas públicas basadas em norma internacional. 2010 também temos a norma de custo. 2015, aí sim, agora temos uma norma, uma legislação basada com um plano para implementação de procedimentos contábeis patrimoniais. Aí sim, há uma portaria, um documento legal do Ministério da Economia para que os estados, a União e os municípios tenham que fazer sua contabilidade, seus demonstrativos contábeis, seus registros basados em contabilidade conforme a SNIF. E para isso, temos que fazer um controle de implementação, planificação de contas basadas nas normas internacionais, ou no plano de contas general da União para todos. Também temos uma, mira, as normas de 2016, né, foi revisão do processo de convergência e as publicação, como eu dito também, que em 2016 começou lá a hora com as NIC SP, com as normas basadas em IPSAS, framework da ISO. Também temos um marco muito importante, onde é o Conselho Federal de Contabilidade, para fazer toda a revisão de todo o controle das normas aplicadas ao setor público, basadas em CIP e IPSAS, criou um comitê permanente de contabilidade aplicada ao setor público. Então, esse comitê é um comitê basado com clientes e profissionais, destacado sendo 6 profissionais do Conselho Federal de Contabilidade, 5 profissionais destacados por la Secretaria do Tesouro Nacional, que faz parte do Ministério da Economia, 3 profissionais da academia, maestros de contabilidade pública, com experiência em contabilidade pública. Temos 3 auditores de tribunais de contas também. Temos mais 3 membros de contador general de estado, de províncias, mais grande, de Brasil. E temos mais 3 contadores com experiência e que representam os municípios. Então, sim, mais ou menos esse grupo, do qual também em Brasil eu sou são 2 presidentes, eu sou um presidente desse comitê de contabilidade, e Alex Fabiani é outro presidente, representante do governo federal, da Secretaria de Tesouro Nacional, que em conjunto com o Conselho Federal de Contabilidade, hacemos todas as revisões. Agora mesmo, amanhã, temos uma discussão acerca do Expose Drive ED, né? Expose Drive de la IFAC, acerca do 88, 89, 84. Então, sim, temos que fazer consultas públicas para depois reportar a IFAC, a IPSASB, acerca desse Expose Drive. Então, vamos fazer uma reunião para estudo e discussão, para depois, então, encaminhar uma resposta para a IPSASB. Bueno, então, mira que desde 1964 hasta 2023, ahorita 24, como hoje, temos esses modelos, esses cambios normativos, esses cambios em la contabilidade, até a hora que temos uma contabilidade basada
em IPSAS, com as normas convergidas, quase mais de 90% das normas convergidas, e temos um regime de devendo em Brasil, no mais Caja. Bueno, aqui, como he dito, temos as fontes normativas internacionais basadas em IPSAS, as fontes das normas brasileiras de contabilidade aplicado ao setor público, técnicas do setor público, convergência e adotada a realidade brasileira. E temos também o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, que é um documento onde tienes todas as normas, aí uma explicação, é como se fosse um book brasileiro, onde há toda a discussão dessas normas, hospedado em um sítio do Conselho Federal de Contabilidade e da Secretaria do Tesouro Nacional. Bom, então, temos o órgão representante, IPSASB, da IFAC, Conselho Federal de Contabilidade e Tesouro Nacional. Bueno, aí, esse manual de contabilidade aplicado ao setor público, vemos começando com as mudanças, temos um book com todas as normas convergidas, com exercícios, com alguns aportes específicos também, para facilitar a compreensão dos contadores públicos. Hoje, estamos na 10ª edição, tá? Que aí os nomes, e também a incorporação de las normas que são aplicadas com a validade para os exercícios. Então, na 7ª edição, em 2016, teníamos para os exercícios 2017 e 2018. Né? Então, temos mais 5 normas. 19, 20, 21, 14, mais 14 normas em edição e implementação em âmbito de validade. A norma, 9ª edição, 2022, hasta 23, mais 13 normas. E, agora, a partir de 1º de janeiro, temos todas juntas, 33 normas, mais uma de custo. Então, se o processo ele cambia a ser processo de convergência, que são as IPSAS, que cambia para a norma brasileira de contabilidade, e que temos o plano, né, de procedimentos contábeis de contabilidade pública. Esse book com todas as normas e com a explicação. Então, isso aqui é muito importante, que são as normativas em que temos para o contador. E temos esse filtro normativo, que ele tem que ter aplicabilidade, ter operativo, tem que ter uma madurez contábil das entidades para fazer a discussão e implementação, tem que ser uma materialidade e consolidação e lineamentos institucionais entre todos os setores, entre os 3 poderes municipais, estaduais e da União, da Federação. Então, há uma união, uma norma de alinhamento para que tenha um alinhamento muito forte para a compreensão de que temos um único normativo contábil brasileiro. Bueno, aí está só mais ou menos para a compreensão, as datas, as fechas de quando essas normas e os tipos da norma. Então, em dezembro de 2018, há esta vigência 2019, 2021. Então, há um plano para as normas. Norma 1, 2, 3, 4, 5, por delante. E as IPSAS que têm referência. Também
partir da nona edição, válido a partir do exercício 2022. Então, se também as novas normas que entrou em vigência para aplicação, para que os governos dos três membros, municipais, estaduais e federais, tienes que hacer sus estados financeiros públicos basados já nessas normas. Benefício para empregado, estado financeiro separado, consolidados, acordo em conjunto, então combinação ao setor público, combinação de negócio, informação sobre parte vinculada, ou seja, todas as normas internacionais basadas em IPSAS também têm um prazo para que o governo vai a implantar. ¿Listo? Bueno, ahora tenemos un planeamiento para que la 10ª edición, ¿no? Que ahora empezó en 2023, con vigencia hasta 31 de 12 de 2024. Entonces, no houve muita inclusão no basicamente sobre o Fundeb, que é um fundo de educação, mais ou menos somente. E aí uma previsão para 2025 a 26, também ter uma nova normas que aí inserir, que seria benefícios sociais e instrumentos financeiros. 2028 a ser uma revisão geral de todas as IPSAs e também 2029 hasta 2030 a ser também uma revisão, porque aí já temos todas as normas completas das IPSAs em Brasil. Então, sim, mais ou menos isso. Aí também há uma norma que temos discussão. Aqui, solamente para ter uma ideia, em Brasil, sempre quando começamos a aplicar as normas da IFAC, o governo federal da União tem uma condição muito robusta, muito forte, empregados que ganham muito bem, têm uma boa remuneração. Então, há uma estrutura muito grande, muito forte. O governo estadual das províncias também tem uma estrutura maior. E os municipais, não têm, solamente de capitais e as grandes cidades, mas os estados menores, os municípios menores, não têm muita estrutura administrativa das pessoas. Então, há um prazo maior para implementação. Então, há uma divisão, como podemos aqui, temos um plano de contabilidade pública, né, em que temos a norma de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos benefícios sociais. Então, há uma divisão aqui, como segue. Então, a preparação de sistemas informáticos e de outras providências de implementação tienes que a União de fazer hasta 2025, 31 de 12 de 2025. Ya os estados tienes que também fazer lá 31 de 12 de 2025. E as cidades com mais de 50.000 habitantes tienes que fazer também 31 de 12 de 2025. Pero municípios hasta 50.000 habitantes têm mais um ano adicional para ser em 31 de 12 de 2026. Então, se está preocupação com a estratificação de los plazos, também se deve de acordo com o tamanho do estado, com a sua aplicação. Bueno, isso aí solamente um exemplo. Bueno, também tivemos para todo o desenvolvimento de implementação das normas de fazer várias revogações, né? Temos que fazer revogações
de várias resoluções contábeis, várias resoluções legais, para que pudéssemos ter uma única resolução, que hoje está, depois de 2016, que se chama Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, das NIC-SP. Mais ou menos solamente um administrativo. Bom, então, se também temos em um Conselho Federal de Contabilidade um grupo muito grande que a cada 4 anos hacemos um plano estratégico, né, assessor de las normas brasileiras de contabilidade para o setor público, que é exatamente para a divulgação, informação, para cobrar dos contadores públicos que façam as normas de entidades públicas basadas nas normas convergidas para as normas internacionais basadas em IPSAS. Então, se há aí também uma preocupação com o exercício profissional do comitê para que tenhamos, então, uma contabilidade pública bem definida. Aí o plano do comitê, comissão, inovação, valores, as marcações, o projeto. Então, temos 4 marcações, por vezes, as normas internacionais, basadas em contabilidade, já é hecho isto. 2, participar da elaboração de padrões internacionais de normação contábil nacional, também estamos fazendo isto, e também no passado já é hecho. A macroação número 3 é fomentar a disseminação e implementação das normas brasileiras técnicas do setor público. Então, se acompanhamos as melhores práticas, aí concurso, aí artigos científicos, investigações científicas, junto com a academia, junto com os órgãos, congressos brasileiros de contabilidade, aí uma divulgação muito grande acerca de tudo isto. Propor modelo gerencial de informações contábeis e de custo, bueno, todos sabem que a norma de custo não é uma norma internacional, mas em Brasil é muito forte as normas, e temos também uma norma brasileira, somente brasileira, aplicada a custo para que os órgãos públicos, as entidades públicas façam contabilidade baseada em informações de custo do setor público. E a macroação de suporte da governança, né, do comitê, para alcançar seus objetivos estratégicos, como já falei. Bueno, aqui também temos uma divulgação, né, mais ou menos como começou a primeira norma em 2017, 2020, então, União, Estados, já tinha obrigado a União, que é mais forte, em 2017, os estados, 3 anos depois, e os municípios, 4 anos depois. Então, aí aqui há um cronograma, mais ou menos um plano, de como hacemos a implementação de cada norma, de cada IPSAS em todos os estados. O arrendamento ainda não está aí, como é dito. Aí os desafios da convergência, né? E temos, e que creio que também em Peru não há diferente. Então, o câmbio da cultura em empoderamento, uma cultura baseada muito em pressupostária, em regime de caja. Então, se há uma mudança cultural muito grande, e que não se hacía depreciação, que não há registro de bens públicos. Então, se há uma mudança, um câmbio muito grande, né, da mentalidade, da cultura do contador público, e que agora em Brasília está muito melhor, creio. É uma complexidade de detalhes das normas, então, se há somente um órgão que hace as normas profissionais, como no caso do Brasil,
são as normas emitidas, generadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e que os organismos governamentais adotam, então é mais tranquilo. Então, é muito melhor. Harmonização contra a legislação de normas, a dotação dos sistemas de informações, né? Os informáticos, sistemas de dados, é muito importante porque a União, né, o governo federal, que é o mais forte, este sim, criou um plano de contas único para a nação, promoveu um sistema chamado CIAFIC, que é um sistema de integração de informação financeira, pressupostária e de contabilidade, tudo junto, e que há uma disponibilidade para todos em Brasil, do setor público. Então, disponibilidade de recursos financeiros e tecnológicos, resistência ao câmbio da mudança, como eu dito, complexidade da entidade governamental, aí também não é muito fácil, é muito difícil, porque aí partido político, um governante, não há um alinhamento com outro, aí diferente, partido governante, então hay um que é contra o outro e por aí se vai. Bueno, desafios também de comunicação e participação e supervisão e aparição de lei. Bueno, aí hay outras, voy, pela hora está um pouquinho avançada. E aí também várias qualidades, né, e defeitos dos efeitos da convergência. Bueno, en Brasil, ahora tenemos también en 2020 una propuesta de creación de la auditoría gubernamental, donde fuera creada una resolución del Consejo Federal de Contabilidad basada en las normas de la INTOSAI, que es la Organización Internacional de Autoridades Superiores de Auditoría, para fazer a auditoria em um setor público. Então, o Conselho Federal de Contabilidade, junto com os Tribunais de Contas de Brasil, estão agora começando a pegar as normas financeiras do setor privado, também, né, com as ISAs, que são as mesmas normas para a auditoria do setor público. Bueno, com isto, se os auditores dos tribunais de contas começam a fiscalizar as contas basadas em normas internacionais, em IPSA, se verificar se o governo está fazendo corretamente. Então, há um ganho, há uma melhoria em todo o sistema contábil brasileiro, haja vista que os tribunais de contas vão, então, a ser uma cobrança, uma investigação, se há uma prática basada em contabilidade internacional, das IPSAs. Então, é muito importante também que a INTOSAI está fazendo esse câmbio de las normas para as normas basadas das ISAs, da IFAC, norma de auditoria, basadas nas normas privadas. Então, tienes um grupo Muy também, bien. Muy bien, bueno, estimado doctor Wellington. De verdad que es una increíble presentación lo que está haciendo el día de hoy usted. Son temas muy relevantes, importantes para poder entender nosotros desde otra perspectiva, ¿no? Podemos notar que el modelo de adopción que está siguiendo aquí Brasil es bajo un método indirecto, para lo cual han venido llevando a cabo una revisión, un análisis de las normas internacionales de contabilidad del sector público y adaptar a su propia realidad. Para esto, doctor, tenemos algunas interrogantes que surgen por parte de los participantes, de los cuales están haciendo mención. ¿Cuáles serían los enfoques que se han venido dando para la adopción de las NIC-SP en los gobiernos subnacionales, ¿no? Pueden ver que en las municipalidades existen diferentes complejidades y dificultades a veces para dotar de recursos públicos.
En este caso, ¿la adopción ha sido de forma gradual, por plazos, o ha sido en forma simultánea con los diferentes niveles de gobierno? Buena pregunta, querido Juan, estimado Juan. Bueno, os governos subnacionais sempre são as partes mais fracas. Então, se temos que ter um apoio do governo maior, em caso do Brasil, da União, que disponibilizou informáticos, disponibilizou lá um grupo de estudos das normas e também com o apoio do Conselho Federal de Contabilidade, que temos hecho vários treinamentos, vários books, temos várias discussões técnicas acerca da implementação. Então, há um treinamento, uma capacitação general em Brasil de los membros, promovida tanto pelo governo brasileiro, como também pelo Conselho Federal de Contabilidade. Há um aporte muito grande acerca de horas técnicas, de edições de livros, de manuais, para que podemos, então, começar a solicitar que os membros subnacionais, o governo subnacional, começasse a implementação das normas. Então, foi um processo muito lento, mais ou menos 5 ou 6 anos, para depois, então, se temos uma maior integração. E mira você que sempre a União começava a adoção de uma norma, sempre mensuração de ativos e passivos. Então, depois vinha o governo subnacional e depois nos municípios com mais de 50 mil habitantes. E abaixo de 50 mil, tienes um prazo maior. Então, esse escalonamento é muito importante para que os municípios menores tivessem uma cultura, né, de formação, de mente, de câmbio e de conhecimento também. Então, sim, mais ou menos por aí. Excelente, doctor. Una consulta para finalizar, por cuestiones del tiempo, ¿no? Hemos podido escuchar en su presentación que toma temas muy importantes sobre las NIC-SP, también los esfuerzos que han venido incluso implementando algunas normas brasileñas que están asociadas a la contabilidad de costos. ¿Qué podríamos hacer mención y cuáles son los esfuerzos que se vienen haciendo para tomar lo que son avances sobre los informes de sostenibilidad, ¿no? Ahora que mucho se habla sobre los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué nos podría decir, por favor, doctor? Buena pregunta. Bueno, en Brasil ahora está en discusión en todo el mundo las normas de sustentabilidade, las framework e também a S2 sobre o clima. E em Brasília há já uma convergência sobre as duas normas e também começamos a poner como o demonstrativo contábil sobre sustentabilidade deveria ser um demonstrativo assinalado pelo profissional de contabilidade, não por engenheiro administrador, não, solamente o contador com a ajuda de todos os membros, com os laudos técnicos que tienes que ter para que tenhase a resposta na contabilidade e também com os informes financeiros, com uma comunicação com os relatos, com os pareceres, com os laudos, com as normas específicas de sustentabilidade. Então, agora está em audiência pública, que chamamos, para que todos os contadores brasileiros possam opinar, está buena, a norma, temos que atender isto, mas, agora em Brasil, a norma está em audiência pública para que os contadores sejam as pessoas que vão assinar, e os auditores também, os auditores com a norma de asseguração,
También que serão os membros que vão assinar, se responsabilizar pela informação de sustentabilidade junto com os demonstrativos contábeis em o setor público. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Entonces, agradecemos su participación. Ha sido información muy valiosa. Esperemos contar con su participación en otras oportunidades. Y muy bien, gracias por todo ese conocimiento que ha difundido. Y esperamos también nos pueda compartir el material de estudio para poder hacer llegar a los colegas contables. Muchas gracias, doctor. Gracias. Tchau, Muy amable. Augusto. Tchau, Señorita abraço. Lisandra, nos vemos.